TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates e na noite de hoje trazendo a presença do promotor Neidemar Facchineto e de Gilmara Scapini, secretária executiva do Programa de Prevenção à Venda e ao Consumo de Bebidas Alcoólicas para Crianças e Adolescentes. Programa que está em andamento, terminando a fase de conscientização e em seguida, ainda em 2013, começando o período de fiscalização, não só de conscientização, mas também de fiscalização. Nós queremos agradecer à Loja Identidade Homem que está ajudando a compor o cenário do programa Entre Linhas na noite de hoje. Começamos conversando com o promotor Neidemar Facchineto, que já vem há algum tempo trabalhando não só esse programa, como de resto a questão envolvendo a juventude e envolvendo a infância e a juventude, principalmente na questão da drogadição, na questão da bebida alcoólica. Tudo bem, promotor? Boa noite. Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós já temos uma caminhada aí dos últimos 5 anos em Lajeado, que iniciamos lá com o Fórum Municipal de Enfrentamento à Drogadição, e no âmbito deste grande fórum aqui em Lajeado surgiu a necessidade que tivesse uma ação contínua voltada à questão da prevenção ao consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes, tendo em vista que é por este caminho que muitas vezes os problemas mais graves de drogadição se instalam. Então, a partir dessa demanda do fórum, que nós partimos para uma busca de parceiros em Lajeado que pudesse elaborar um programa com esse viés. E a partir de 2012, 11, junto com a CIL e CDL, que são as entidades que congregam o setor comercial, industrial e de serviços de Lajeado, nós elaboramos uma proposta de um programa que veio a ser estruturado em 3 grandes eixos, que é um eixo voltado à questão da difusão e da coleta de informações e conhecimentos sobre os malefícios que o álcool traz, não apenas para a saúde, mas a relação com o abandono escolar, com a geração de violência intrafamiliar ou externa, a questão do consumo e do ingresso na questão de drogas mais pesadas, a questão relacionada a agravos psicológicos, psiquiátricos e de saúde e assim por diante. Então este eixo ele tem um caráter de coletar informações e para isso também já estão sendo feitas algumas parcerias com algumas entidades estratégicas nesse sentido. Um segundo eixo é de dar ênfase às boas práticas. Por que boas práticas? Muitas vezes o comerciante, o dono de uma boate, o dono de um supermercado já tem uma ação preventiva, mas que os outros não sabem. E isto faz com que fique restrito aquele ambiente. Então nós também queremos incentivar que essas boas práticas elas sejam ampliadas e sejam divulgadas no meio comercial e de serviço lajeado. E um terceiro eixo voltado para articular os órgãos de fiscalização. Em que sentido? Ora, se a lei estabelece que é ilegal, que é inclusive um crime, vender ou fornecer, mesmo que gratuitamente, bebidas alcoólicas para criança e adolescente, como fiscalizar? Em Lajeado nós temos uma lei municipal que é possível suspender o caçar o alvará e é uma lei desde 96. E eu não tenho notícias de que nesses 17 anos alguma alvará tenha sido caçada. Então nós queremos articular isso e o programa se propõe então a desenvolver esses 3 eixos. Feito esse trabalho, nós, através de um grupo gestor do programa, estabeleceu que o primeiro passo, Paulo, era fundamental nós darmos uma identidade ao programa, né? E a identidade significa que as pessoas, ao falarem e ao verem determinado símbolo ou determinado nome, saibam do que está se falando. E aí surge a ideia do programa Vida Mais Viva Sem Álcool antes dos 18 anos. Então, o folder que estampa um pássaro e traz um aspecto positivo para o trabalho que tem um amplo muito grande. Então, a partir deste ano, do final do ano passado para cá, nós estamos trabalhando a partir disso. Um outro aspecto fundamental é que o programa, para ser executado, como ele é essencialmente comunitário, ele precisa ter uma estrutura administrativa que desse sequência a essas ações.
E aí, então, a CEPRO, que é hoje a entidade comunitária que executa o programa, disponibilizou a contratação de uma profissional com amplo conhecimento nesta articulação comunitária, e a partir da contratação e da existência da Secretaria Executiva, que a Gilmara Scapini vem fazendo esse trabalho, o programa então começou a ser posto em prática, né? Então, neste momento, nós estamos assim com algumas ações já em andamento, mas essencialmente porque o programa tem metas, tem objetivos, tem esses 3 eixos, e as ações estão sendo articuladas com vários parceiros. Então, é um programa que pretende enfrentar diretamente uma questão essencialmente comunitária, ou seja, a tolerância com a comunidade, as pessoas, o pai, a mãe, o professor, o policial, o juiz, o promotor, o jornalista, todos que compõem essa comunidade toleram o consumo indiscriminado de bebida alcoólica por crianças, especialmente por adolescentes. Nós temos que enfrentar esta questão. E para enfrentar essa questão, nós precisamos de um trabalho permanente de conscientização, de divulgação de boas ações e, por último, sem dúvida, a fiscalização, mostrar que a lei existe e precisa ser cumprida por todos. Então, é um programa audacioso de um lado, mas de outro lado muito simples, porque nós temos um grande objetivo: mexer com as questões culturais, com os hábitos ou com os vícios que nós, ao longo dos anos, criamos, né? Ou permitimos que ele se criasse. Então, os nossos filhos e as gerações futuras, a gente espera que essa discussão, essa questão seja desde a família, passando pelo supermercado, passando pela fiscalização, passando pelos ambientes públicos, clubes, boates, restaurantes, haja uma preocupação maior quando um adolescente, quando um jovem se dirigir a um balcão e dizer assim: me dá uma bebida alcoólica. Nós queremos chegar ao ponto de, olha, tu não pode beber porque a lei não permite, não é bom para você. Então, quando nós chegarmos nesse estágio de conscientização, eu tenho certeza que alguns índices que estão nos assustando serão revertidos. Tem se tornado difícil os pais segurarem os adolescentes, especialmente acima dos 16 anos. E em qualquer loja de conveniência, junto a um posto de combustíveis, qualquer um pega um bloco de 6 latinhas de cerveja ou 6 garrafas de cerveja plastificado, vai ao caixa, paga e leva para o carro ou leva para um ponto de concentração e consome essa bebida. Pois é. Isso é uma questão essencialmente cultural, né? Tanto daquele que vai lá maior comprar, quanto daquele que vendeu sabendo que é para essa finalidade. Então, essa tolerância, quando eu digo que nós somos tolerantes, é nesse sentido, não questionar essa venda, é agir como se fosse algo absolutamente normal. Então, não queremos, hipótese alguma, trabalhar numa perspectiva de um estado policialesco, que tudo é proibido. Não, é permitida a bebida alcoólica, ela é permitida a comercialização, o consumo e a comercialização no Brasil, ninguém questiona isso, mas para as pessoas adultas. O que nós queremos ampliar a discussão e o conhecimento é de que isto é um produto nocivo à saúde da criança e do adolescente. Assim como o cigarro, a mesma caminhada que o tabaco teve nos últimos anos, hoje é antissocial uma pessoa consumir o tabaco num ambiente fechado, num ambiente mesmo aberto com crianças, mulheres grávidas, idosas. Essa preocupação com a bebida alcoólica não se tem. Pelo contrário. Então, é necessário a gente começar a criar mecanismos e dar a oportunidade para que as pessoas adultas se conscientizem que isso não pode acontecer. Claro que o programa é uma das ferramentas. Tem outras tantas ferramentas que precisam ser acionadas. Mas o papel do programa fundamental é chamar a atenção dessas questões. Que o comerciante opte em não vender quando tiver a dúvida e não optar pela venda, pouco se importando quem é o consumidor final. A fiscalização nesse aspecto obviamente é fundamental. E isto a gente está trabalhando na seguinte perspectiva, que quando a fiscalização ocorrer, e ela vai ocorrer nos próximos meses ao natural, porque o programa está incentivando os órgãos públicos a assumirem seu papel, o comerciante não vem alegar e diz, eu não sabia que não podia. Mas eu vendi por um maior de idade e está lá aquele grupo com menores bebendo. Não, ele é tão responsável quanto aquele que comprou no caixa. Seja porque deixou estacionar o carro e o consumo estava ocorrendo nas suas dependências, ou seja porque vendeu diretamente, né? Essa semana nós tivemos uma reunião com os gerentes de supermercados de Lajeado, as redes de supermercados.
e vários já realizam inúmeras atividades nesse sentido. Mas conversa com um, conversa com o outro, um disse assim, não, nós não solicitamos identificação quando vende, e outros não, nós já solicitamos. Então o que vai acontecer? A própria meio comercial vai aos poucos aumentando o grau de fiscalização. Então a melhor fiscalização é do indivíduo, é do pai, é do professor, é dos agentes da comunidade. Mas também, se eles falharem ou não cumprir seu papel, a fiscalização pública tem que incidir. Para isso, a gente vai, nessa semana, estamos desenvolvendo um trabalho de entrega de um material visual do programa, chamando atenção para isso, nos 250 estabelecimentos comerciais de Lajeado, bares, restaurantes, casas de entretenimento, postos de gasolinas, até mesmo os trailers, os ambulantes, ou seja, a partir do mês de julho, meados de julho, nós vamos ter, digamos assim, uma cobertura total desses estabelecimentos. A partir daí, com o trabalho da imprensa, com o trabalho de divulgação, a fiscalização vai naturalmente entrar no estágio seguinte daí, né? Estas medidas coercitivas, estas medidas mais punitivas, medidas de abordagem, de interceptação, de fiscalização, começariam no segundo semestre? Elas podiam começar desde já, né? Elas estão em vigor há muito tempo. A gente quer que elas comecem a partir do momento que se conclua essa etapa de divulgação das ações do programa. Nós queremos que as pessoas incorporem a ideia de que são responsáveis pelo acidente de trânsito provocado pelo álcool, pelo jovem que foi internado numa clínica de dependência e que teve origem no álcool, que o abandono escolar, que tem relação muitas vezes com a desestrutura familiar em que o álcool está inserido. As pessoas têm que se dar conta de que uma ação simples, como vender uma bebida alcoólica ou embriagar um adolescente, tem consequências para esse grupo social. Então, vai ter essa identificação, sem dúvida alguma, nos pontos obviamente, maior concentração, como casas de entretenimento, postos de gasolinas, nas próprias avenidas, né, para que haja algo endêmico, que nós consigamos criar ondas de prevenção. Né? O papel de gerenciador desse programa é da ALCEPRO, Associação Lajadense Pro Segurança. É o assunto, a participação da ALCEPRO, para o bloco seguinte do programa. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e hoje abordando o programa Vida Mais Viva, sem álcool. Um programa de prevenção à venda e ao consumo de bebida alcoólica por crianças e adolescentes. E nesse bloco nós vamos ouvir a Gilmara Scapini, que é secretária executiva desse programa Vida Mais Viva, que é um programa idealizado pela ALCEPRO, um programa que está sendo executado pela ALCEPRO. Gilmara, boa noite. Boa noite. Por que a participação da ALCEPRO diretamente como executora do programa? Bom, como o próprio Dr. Neymar comentou anteriormente, houve um consenso, né, entre as entidades. Como a ACIL e o CDL não poderiam no momento sediar, né, e executar o programa, a ALCEPRO, que já vem executando e desenvolvendo ações desencadeadas na pró-segurança pública, viu essa possibilidade de sediar e executar o programa Vida Mais Viva, né? Hoje, com o apoio de todas essas entidades, inclusive da Prefeitura Municipal e as secretarias que compõem a Prefeitura, o programa está sediado na Secretaria de Educação, né? Porque justamente esse grupo de trabalho, ele viu essa necessidade, essa potencialidade dentro da Secretaria de Educação, já que o programa trabalha com prevenção, né? Conscientização. Nada mais justo do que trabalhar diretamente com as escolas, não é? Já que todo esse trabalho envolve os adolescentes, os menores de 18 anos, a gente pensou que dentro da Secretaria de Educação, envolvendo a Secretaria de Educação, juntamente com a terceira CRE, a gente envolvesse todas as escolas públicas e privadas do município. Gilmara, como é que se faz para buscar a conscientização do jovem, a conscientização da criança, do jovem e do adolescente, quando o pai e a mãe, especialmente o pai, num jogo de decisão da Copa das Confederações, assistindo Brasil e Espanha, para festejar a vitória do Brasil, ele abre uma ou duas latinhas de cerveja ou uma ou duas garrafas de cerveja para comemorar. Como é que se faz a conscientização da criança se o pai
tem essa liberdade de consumir bebida alcoólica? Bom, isso, como nós tínhamos mesmo comentado, vai da cultura, né? Então a gente tem que trabalhar todas essas questões. Se o pai é o exemplo hoje para várias outras ações do cotidiano, do dia a dia, do desenvolvimento dessa criança, ele vai ter que aderir também a essa conscientização, né? Se ele está dentro da sua própria residência ou no meio familiar, entre amigos, o seu filho está ali presente ou sua filha está ali presente, não custa trabalhar essas questões da prevenção, né? Do uso, né? De não usar a bebida no sentido de promover a alegria, né? Eu acho que existem outros meios, outros caminhos para desenvolver e promover a alegria sem o uso da bebida alcoólica. Até nesse aspecto, Paulo, claro que o exemplo familiar ele conta para o bem e para o mal. Evidentemente que às vezes a crítica já é um passo importante. O fato de fazer o uso da bebida no domingo, na festa familiar, sabendo de que há restrições de consumo, né? Assim como o pai diz não, a mãe diz não para certas condutas perigosas do filho na cozinha, pode ou não pode fazer isso, esta crítica de que não pode consumir ou não incentivar o consumo já é um ganho, né? O que nós percebemos, e aí é uma pesquisa feita no ano passado entre escolares, entre alunos da rede pública e privada de Lajeado, verificou que em torno de 28% de crianças, adolescentes com 12 anos de idade consumiram bebida alcoólica nos 12 meses anteriores e próximo disso também 25%, 26% estiveram inseridos em ambientes em que o consumo era generalizado. Isso demonstra que a família tem um papel fundamental, mas neste aspecto nós acho que já seria um passo importante se esse adulto que está consumindo no seu ambiente familiar, ele tem a crítica de que ele pode, e ele, ao fazer mesmo o exemplo negativo ao filho, diga claramente o que pode e o que não pode. Por que ele pode e por que o filho não pode. O que não dá para... eu acho que é uma conduta nociva muito mais grave é simplesmente fazer tábula rasa, ou seja, não se fala nisso, e é algo normal consumir sem nenhuma observação. Quer dizer, isto a gente pretende criar essa discussão. As escolas municipais e estaduais, a rede privada, têm um alcance muito grande nesse segmento, né? E uma das características do programa que a Gilmara vem desenvolvendo é justamente buscar desenvolvimento de ações no âmbito escolar. E algumas estão já em andamento e que já tem alguns resultados bem interessantes, ou seja, que as escolas estão se dando conta de que o problema da indisciplina muitas vezes está relacionado a uma questão estrutural da família, cujo álcool é um dos componentes. Como chegar nessa família? O programa quer dar a oportunidade para essa família, essa escola poder trabalhar esse assunto também. Nisso nós estamos conseguindo alguns avanços em nível local, na rede municipal, na rede privada, e até posicionando esse tema. Ou seja, isso tem que fazer parte da pauta de discussão também das escolas. Que na verdade as escolas já trabalham também as questões do limite, né, no meio educacional. Então vem de encontro também com o que o Dr. Neidemar está falando, que a gente tem que trabalhar essas questões de limites dentro de qualquer ambiente onde uma criança esteja convivendo com uma pessoa adulta que beba ou não, ou ingere ou não uma bebida alcoólica. De uma forma bem sensata, olhando os dias atuais que nós vivemos, não parece para os senhores e senhoras uma tarefa herculeana tentar reduzir ou tentar minimizar ou até erradicar o álcool entre adolescentes e crianças, quando outdoors, propagandas de televisão em horários que eles estão assistindo, revistas especializadas inclusive na área do esporte mostrando que a bebida combina com situações radicais. Combina com um rapaz bonito, com a menina bonita, com mulheres bonitas, com esportes radicais. Não parece um pouquinho paradoxo? Não, sem dúvida. Eu acho que isso só justifica o programa, né? A necessidade de um contraponto, né? Ninguém quer ser o Joãozinho do passinho certo. Apenas a ideia do programa é dizer, olha, isso tudo, nós estamos seguindo nesse contexto que tu muito bem relataste, ou seja, a bebida alcoólica hoje como um mecanismo associado a práticas esportivas, associados a aspectos de sucesso pessoal, né? Desse o exemplo da Copa do Mundo aí, que inclusive impôs ao Brasil certas
regras até consideradas absurdas. O Rio Grande do Sul teve que permitir a venda de bebida alcoólica durante os Jogos da Copa do Mundo. Justamente. Mas, diante desse contexto, nós não podemos nos tornar refém disso, da ponto de dizer não podemos fazer nada. Acho que nós temos uma parcela de autonomia e de discricionalidade de pelo menos posicionar outra possibilidade. A ideia do programa, que não está isolado, há um movimento brasileiro muito forte em várias ações, institutos e pesquisas em relação ao álcool, ao consumo, aos danos, que vem pontuando isso. Por outro lado, a indústria cervejeira é a que mais cresceu nos últimos anos no Brasil. Bem, mas justamente por estar havendo esse crescimento, é que me parece que justifica mais um programa dessa natureza, ou seja, de apresentar à comunidade, seja na escola, seja no clube social, seja nas casas de entretenimento, na rua, nos estabelecimentos comerciais, uma outra possibilidade. E eu acho que o ponto fundamental é relacionar este consumo indiscriminado com os malefícios que tanto nos atormentam. Exemplo, acidente de trânsito, morte no trânsito. Hoje, em torno de 60% das mortes fatais estão relacionadas a algum tipo de droga ou bebida alcoólica. Violência, tanto doméstica quanto comunitária. O álcool está inserido na maioria dos homicídios. A questão das doenças e o custo que o SUS tem para tratar os dependentes químicos e alcoolistas. Então, quando as pessoas começarem a se dar conta, e isso é um trabalho de formiga, nós reconhecemos isso, mas eu acho que nós começamos a elevar o nosso nível de conscientização. Eu podia relatar a conversa que tivemos no evento da Associação Médica do Vale do Taquari, aqui em Lajeado, e a preocupação dos médicos em trazer esse assunto para o consultório deles. Né? Relato de que muitos pacientes, às vezes, eles estão ansiosos por uma outra oportunidade de ter um suporte no sentido de dizer, olha, o álcool realmente está me matando, né? Ou destruindo minha família. Então, eu acho que esse é o contraponto, né, que é necessário ser feito. Eu acho que esse é o momento de a gente parar, de fato, né, e começar a refletir, a pensar e a discutir mais sobre esse assunto. Eu acho que essas preocupações que os próprios médicos estão levantando, as famílias estão levantando também, a pesquisa que foi feita pelo Fórum, levantou essas questões de preocupações. Então, o programa ele veio de encontro a todas essas questões, né? Então, a ideia de trabalhar isso, de fazer com que a comunidade, os meios, as instituições de ensino trabalhem mais essa questão e façam com que esses jovens questionem mais e levem esses questionamentos para dentro das suas casas. Isso o programa veio a contribuir, não é? Como o doutor Nelimar mesmo disse, a gente tem algumas parcerias que a gente está juntando, né, conseguindo, e uma delas é a Associação Médica do Vale do Taquari, que a gente começou a se reunir agora com uma certa frequência, justamente pela preocupação médica, no sentido médico, no caso, né, específico, que eles têm esse conhecimento do tema e eles querem alertar os pais, querem alertar essas famílias. Então, a gente vai começar a desenvolver hoje uma cartilha que vai ter os indícios, como a gente pode cuidar, prevenir os malefícios, né, do uso abusivo da bebida alcoólica, justamente para orientar essas famílias e os pais no sentido de como eles vão reagir, como eles vão poder trabalhar essas questões dentro das suas casas. Porque até o momento nós estávamos trabalhando diretamente com os jovens dentro das escolas, né, e a gente vai continuar ainda, porque a gente tem algumas ações que uma delas é uma capacitação para mobilizar mais os professores, os educadores e os jovens dentro das escolas para que eles sejam outros multiplicadores do programa dentro da instituição de ensino deles, dentro da comunidade deles, que envolva todo o entorno, né? Então, essa é a ideia do programa, né? Logo depois da janela do intervalo, como ficam os eventos sociais? A orientação, por exemplo, para festas, para boates, para encontros da juventude ou outros eventos, inclusive, esta questão envolvendo, logo ali adiante, em 2014, os Jogos pela Copa do Mundo, que no Rio Grande do Sul passam a ter, no Brasil inteiro, passam a ter a liberação, por exigência da FIFA, da comercialização de bebida alcoólica dentro dos estádios. Mas logo depois do intervalo nós voltamos.
Programa Entre Linhas pela TV Univates, hoje abordando o programa Vida Mais Viva, sem álcool, programa de prevenção à venda e ao consumo de bebida alcoólica por crianças e adolescentes. Estamos com as presenças do promotor Neidemar Facchineto e da Gilmara Iscapini, que é secretária executiva desse programa na Alcepro. Os eventos sociais, as noitadas, as boates, as concentrações, como é que fica sem bebida alcoólica? Primeiramente, é importante situar um aspecto. Antes desse programa, ou durante a gestação desse programa, nós nos preocupamos em trazer para o nosso lado, para o lado dessa iniciativa, aquelas empresas e atividades que fossem as mais impactantes. Então, nós primeiramente reunimos todas as empresas de casas de entretenimento e lajeado, né? E pactuamos com cada uma delas alguns compromissos básicos. Primeira delas, de que para permitir o ingresso e a permanência de adolescentes em seu estabelecimento, haveria necessidade de uma prévia autorização judicial. Com esta iniciativa, nós passamos a inverter a lógica. Em vez de o poder público fiscalizar, o próprio empresário tomar a iniciativa de buscar essa autorização. Por quê? Com esse pedido, nós temos como avaliar que tipo de evento vai ser realizado. Se é uma boate normal, no dia a dia, tem um critério de avaliação. Agora, se é um evento, por exemplo, em que na própria promoção dele já está inserido o ingresso com bebida liberada, é vedada o ingresso adolescente. Nós entendemos que é muito difícil durante a madrugada, durante um evento, criar mecanismos absolutamente que impeçam o consumo, mesmo que controlado por jovens, adolescentes. Existe mecanismo, mas às vezes não são tão eficientes. Então, tu tem que evitar o ingresso indiscriminado, especialmente naqueles eventos que tem a bebida alcoólica liberada. Dá um exemplo, festa fantasia. A festa fantasia é conhecida nacionalmente como um evento em que tudo é liberado, né? Ora, como tu vai exigir da organização desse evento, ou do próprio clube que vai sediar, mecanismos de controle? É inviável. Nós já tivemos várias experiências fracassadas nesse sentido. Então hoje, o ano passado foi assim, nos 2 anos, menores de 18 anos não pode ingressar desacompanhado de seus responsáveis. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo, a questão que nós fizemos, chamamos os clubes sociais, CTC, 7 de setembro, e pactuamos com eles também os mesmos compromissos, de que tomassem essas cautelas. Além disso, todos esses segmentos, eles se comprometeram a desenvolver ações próprias, seja preventivas gerais, seja específicas em cada evento. Então, por exemplo, a boate do centro, Médica. Não, a Sprit. A Sprit tem um sistema desenvolvido já com essa perspectiva. A Magic já está desenvolvendo eventos, inclusive, sem álcool, para jovens. E assim por diante. Cada uma dessas casas já estão preocupadas em desenvolver. Agora, a nossa atuação nesse segmento é justamente criar a consciência no empresário, mostrar a ele que o lucro da atividade é viável, é ético, é legal. Agora, o lucro sobre a bebida alcoólica consumida por adolescentes é ilegal e é passível de punição. Então, nós queremos devolver a responsabilidade para quem tem o lucro, para quem ganha sobre a atividade, e não inverter apenas para o poder público o ônus de correr atrás dessa situação. Em relação às pessoas que promovem eventos, então tem muitas empresas em Lajeado que realizam eventos, por exemplo, a Rádio Independente tem uma equipe de eventos, então esses já foram também devidamente compromissados. Um promotor de eventos muito famoso aqui na região, o Django, também se comprometeu a tomar cautelas. Agora, nós sabemos que essas cautelas, elas podem não ser totalmente eficientes. Agora, é melhor isso do que não fazer nada, né? Então, algumas cidades da região já estão nos perguntando como é que nós estamos fazendo isso, porque querem copiar essas iniciativas. Então, nós de um lado, apresentamos a eles a nossa proposta, que é uma proposta de parceria, uma proposta de corresponsabilidade, mas também alertando de que vai chegar um momento em que haverá devida fiscalização e que, para tanto, eles devem tomar cautelas desde já. Não esperar a casa
né, a porta arrebentar para botar tramela, como se diz. Então, nós contamos com a parceria. E foi muito importante, né, Gilmar, esta conversa com os empresários. Todos, de forma indiscriminada, demonstraram a total preocupação. É um problema para o dono do estabelecimento aquilo que tu falaste anteriormente. Eu vendi a bebida para o maior e o menor consumiu. Bem, eu dizia para vocês são responsáveis, assim como por tudo que acontece dentro da tua casa. Então, você tem alguém preocupado hoje com essa situação, são esses empresários, que têm demonstrado boa fé, iniciativas e propostas. O programa pretende, se nós conseguirmos desenvolver uma ação aqui, Paulo, que é criar um selo chamado Empresa Amiga da Criança e do Adolescente, em que a gente pretende, ao final deste ano, premiar ou enaltecer, né, as boas iniciativas. Né? E isso nós estamos pensando como realizar. Mas a gente não quer repetir, eu quero repetir uma frase aqui, eu acho que ela é forte, ela é importante. O programa ele não tem o caráter policialesco. Eu tenho visto pela imprensa aí, tal cidade ou estado fizeram umas batidas nas boates e fecharam as boates e prenderam 5 ou 6. Vira as costas, na outra semana está a mesma situação. A ideia de um programa permanente é mexer na cultura das pessoas, no comprometimento das pessoas. Né? E isso me parece que é algo que demanda tempo, muito mais trabalhoso, né? E precisa de uma articulação permanente. E aí o trabalho que a Gilmara vem fazendo, costurando parcerias as mais diversas, aqui com a Univates, com a Associação Médica, com a Coordenadoria de Educação, com o Senat, e tu pode me ajudar, outras que me ocorreu, empresas privadas também, empresas. A Unimed, a Univale Bebidas, foi a primeira empresa, e é importante que se diga isso, que procurou o programa e dizia assim, olha, eu comercializo bebida alcoólica, mas não quero vender para menores. Então nós temos a obrigação ética de participar do programa, e estão participando. E eles trabalham também, eles fazem um trabalho interno com seus colaboradores, né? Tanto é que eles promoveram que os seus representantes comerciais entregassem o folder, entregassem o cartaz para os pontos de vendas deles. E essa semana, eles controlam ainda esse essa semana trabalho. Nos noticiaram numa reunião e que alguns eventos, por exemplo, tu deve ter percebido isso, pelo menos eu percebi, não vi mais a propaganda, aqueles eventos com bebida barata, por orientação da Univale, diz, olha, nós não apoiamos isso. E eu acho que, do ponto de vista econômico, é inteligentíssima, porque é mais vantajoso vender mais caro do que mais barato. Então, mas não só por isso, é porque eles aderiram ao programa no sentido de que eles se sentem na obrigação ética de contribuir com esta contraprestação social. Isso me parece que é uma mudança de comportamento fantástica que nós temos que incentivar. Hoje as mídias de veículos, né, todas inserem ali alguma legenda sobre os riscos ou normas de trânsito. Os cigarros, as mesmas coisas. Então, por que não fazer com a bebida? Né? Eu acho que essas advertências, essas iniciativas, elas precisam ser reforçadas. E o programa quer realmente que isso se torne algo positivo, seja uma iniciativa própria da empresa, que, como o nome diz, vida mais viva, que se viva intensamente, mas com responsabilidade. E o lucro não é proibido, não podemos taxar o lucro como coisa imoral. Ele se torna imoral quando ele avança sobre algo que traz danos à sociedade, especialmente naqueles segmentos em que a própria lei diz que é proibido. Então, ter essa distinção lá na ponta do comércio, lá no bar, no restaurante, no mercadinho do bairro, ter essa consciência, eu acho que é o primeiro ganho, o primeiro passo. Por isso que nós falamos em ondas, né? Nós estamos numa onda de conscientização. E isso tem que ser progressivamente ampliado. Nesta linha de raciocínio vai haver a necessidade de uma reconversão comercial, de um replanejamento comercial. Porque muitos eventos vendiam a comida, por exemplo, a refeição, a um preço, quase que um preço de custo, mas ganhavam na comercialização da cerveja, ganhavam na comercialização da bebida. Claro que do refrigerante também, mas saía muito mais cerveja do que refrigerante. Vão ter que ser feitos os cálculos. Mas veja bem, a restrição do Código de Trânsito, proibindo nas rodovias, né, não houve um ganho de qualidade, nenhuma empresa quebrou. Né? O empresário ele vai se dando conta de que o lucro é possível em vários outros segmentos.
né? Então, é essa a ideia que a gente vai aos poucos mudando. Mas tem um aspecto que nos assusta muito, que é a mudança do perfil do consumidor da bebida alcoólica, que não é mais hoje sobre bebidas fermentadas, né? A cerveja, hoje ela é importante, mas hoje a juventude consome bebida destilada altamente, com alta concentração alcoólica. E isto traz um dano à saúde e os riscos muito mais intensos. Então essas casas de entretenimento, elas estão alertas disso. Por exemplo, um jovem que consome uma latinha de cerveja tem uma repercussão durante a noite. Aquele que consome uma garrafa de vodka tem outra repercussão, né? Então os médicos estão preocupados com isso. Jovens com problemas cardíacos, né? Muito cedo. Então, os energéticos misturados com as bebidas destiladas, com a falsa ideia de que a pessoa consegue beber mais. E tudo isso, então, são questões que, aos poucos, a gente vai lançando como informações a chamar atenção. E sem falar que é uma porta de entrada para outras drogas. Né? E a cartilha que tu estavas falando, né, Gilmara, vai apontar justamente isso. Né? Quais são os riscos maiores nessa situação? Quais os ambientes que são com maior potencial de risco para o filho e para a filha? Uma jovem de 15, 16 anos alcoolizada, ela está suscetível a uma série de danos, né? Pessoais, de ser vítimas de violência, vítima de abusos, né? Então, esses riscos, muitas vezes as famílias subestimam. Minha filha foi em tal lugar, lá é seguro. Mas como é que é esse lugar? O pai sabe como é que é esse lugar? Este ingresso que comprou tem ou não tem bebida alcoólica incluído? Né? Então essas coisas, me parece que é o contraponto daquilo que tu falavas antes. A necessidade de nós mostrarmos que existe a possibilidade sim de se divertir, de se integrar com os amigos, mas não necessariamente tem que encher a cara para tanto, né? Nós temos uma geração aí que hoje está nos 15 aos 17 anos, que eu não sei se o programa vai conseguir chegar neles a tempo, mas nós estamos mirando com toda certeza no público que está saindo da infância agora, tá? Nos 10, 12 anos. Então eu projeto uma adolescência destes, a partir que estão dos 10, 12 anos, né? Que vão chegar nos 17 anos, quem sabe com uma outra perspectiva. Né? Se nós já temos hoje aqui festa de 15 anos em que um empresário está oferecendo como produto uma festa sem álcool, já é uma conquista. Né? É pouco, mas é uma conquista. Logo depois do intervalo, onde é que entra a participação dos professores na orientação dos alunos, especialmente dos adolescentes, e a questão das punições? Nesta conjuntura toda, quais são e para quem são as punições que vão acabar acontecendo? Logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates, trazendo as presenças nesta noite do promotor Neidemar Facchineto e da Gilmara Iscapini, secretária executiva do programa Vida Mais Viva, sem álcool, um programa da UCEPRO, parceria da Promotoria Pública, Ministério Público e diversos órgãos que estão apoiando, programa de prevenção à venda e ao consumo de bebida alcoólica por parte de crianças e adolescentes. Gilmara, lá no segundo bloco você falava do papel importante que os professores e a escola, como sempre, né, vão ter também nesse programa. De que forma, em que tipo de disciplina, em que tipo de atividade os professores podem desenvolver a orientação correta para os alunos? Bom, a Secretaria de Educação já vem desenvolvendo, né, atividades, oficinas relacionadas com vários tipos de drogas, né, inclusive o álcool. Então, o que a gente fez? A gente aproveitou um momento que está sendo discutido, que as pessoas estão parando, estão se conscientizando mais com relação a isso dentro da área educacional, e fizemos esse casamento do programa com os trabalhos que já estão sendo providenciados para serem trabalhados dentro das escolas. Tá? As escolas formam dentro de algumas disciplinas ou programam algumas ações e praticam essas ações durante o ano que desenvolvem em cima do tema do álcool, né? Então, e vem daí a casar com essa parceria com a Associação Médica do Vale do Taquari, que a gente comentou, que a gente está
junto com o SES, a Secretaria da Saúde daqui do município, a gente vai desenvolver algumas ações e aproveitando daí os profissionais da área da saúde para desencadear criar um circuito de palestras, seminários que possa estar levando para as escolas e estarem proporcionando, tirando essas dúvidas com os alunos, né? Inclusive incluindo o círculo de pais e mestres também, né? Que essa é a ideia. Nós estamos vendendo a verdadeira interpretação do alcoolismo para as crianças, especialmente para os alunos, de que se trata de uma doença devidamente reconhecida mundialmente como uma patologia, como uma doença, e não como um ponto de diversão, não como algo que possa trazer entretenimento, possa trazer mais alegria? Os nossos professores já estão vendendo essa concepção? Sim, eles já estão trabalhando isso, né? De forma bem direta? Bem direta, bem direta. Eles estão, porque, como a gente comentou antes, os jovens hoje, eles estão, a gente está vendo que eles estão consumindo muito cedo a bebida alcoólica, né? Então, o que antes a gente trabalhava lá no ensino médio, essas questões, hoje não, hoje a gente tem que começar cedo, na educação fundamental mesmo. Então, e a própria pesquisa que foi realizada foi relatado isso. Demonstrou isso, que não adianta trabalhar com um jovem já com 17 anos. Não. Tem que começar na educação infantil, no ensino fundamental especialmente. Né? Mas como a gente acha que a educação infantil, o trabalho tem que ser mais voltado de uma forma diferenciada, porque é um público muito jovem, né? Ele não tem ainda essa consciência, né, do uso. Mas há trabalhos feitos, realizados dentro da educação infantil. Mas a Secretaria de Educação, os educadores hoje, estão fazendo trabalhos bem concisos, bem pertinentes na educação fundamental, já bem cedo, para justamente conscientizar e para que eles questionem mais e levem esses questionamentos para dentro das suas casas e que façam daí os pais participarem dentro do círculo de pais e mestres. E o mais importante, as escolas não envolvem só os alunos com essas ações, com essas atividades. Elas envolvem os funcionários, elas envolvem a comunidade em si, porque elas levam essas ações, esses projetos de ações para fora da escola. Então, isso também é interessante. Eles trazem conhecimento de vivências de outras pessoas, até que passaram por isso, não é, para dentro das escolas. Uhum. Que hoje a gente está, como a gente anda trabalhando dentro da educação, a parte sexual também, então hoje a gente também tem temas, que focar. Né? São vários temas. São temas pertinentes, né, que hoje tem que ser trabalhado. Né? E eu acho que essa questão também da doença, dos agravos que a bebida traz, ou o álcool traz para o desenvolvimento da criança, do jovem, quer dizer, e a relação disso com o poder se divertir, ou seja, é possível se divertir sem isto. A ideia da imagem do Vida Mais Viva e ter um pássaro, né? A ideia é justamente essa de liberdade. A criança, a ideia é que a liberdade ela esteja na plenitude da vida, sem a necessidade de estar preso pelo álcool para ser feliz. Então essa ideia do Bem-TV ser o símbolo do programa também é nesse sentido de que a criança pegue gosto pelo programa, também por esse aspecto visual, nessa linguagem positiva, de não ser um X do tipo é proibido, né? A linguagem infantil, a juvenil, é avessa às palavras proibitivas para criar a consciência. Então é possível trabalhar nesse aspecto. Essa semana nós temos também um projeto que está sendo desenvolvido. A cada 15 dias nós temos um material visual, faixas, esse material de divulgação transitando na rede estadual, a rede privada, a rede estadual e municipal. Então essa semana está na escola no Melinho. A semana passada esteve no SEAT. Então durante esses 15 dias que o material visual fica lá, são desenvolvidas também ações internas para contextualizar aquilo dentro daquela escola. Para complementar o que o Dr. Lindomar está falando, uma das atividades para te ver que o programa ele veio assim com uma linguagem bem jovial, bem da faixa etária mesmo, né? Porque a proposta é para eles, né? Mesmo que a gente venha trabalhar com os pais, que é a nossa ideia também de trabalhar os pais, os jovens estão contribuindo muito com o programa. Nós temos na escola ali do SEAT, no Alberto Torres, um grupo de teatro,
né, que eles nos ofereceram esse trabalho deles. Então, eles vão desenvolver uma peça relacionada ao tema para ser divulgado em ações e atividades do programa e fazer esse itinerante, esse circuito nas escolas, nas outras escolas. E também a gente formou um grupo que agora nós estamos desenvolvendo uma gravação de um VT, né, ele é utilizado o mesmo spot que está sendo vinculado nas rádios hoje em dia, sobre o programa, sobre o uso abusivo, né, foi a Terceira Visão até que desenvolveu esse, também voluntariamente, né, foi todo um trabalho voluntário. E a Univates que vai ser a TV Univates que vai ceder os equipamentos para gravar. Para fazer essa gravação com esse grupo de jovens. Eles vão ser os personagens e vão divulgar o programa, né? Eu acredito que no momento em que esse programa cair no gosto da rede escolar, como algo não preconceituoso, algo divertido, ou seja, trabalhar algo semelhante como aconteceu com o programa Vida Urgente, ou seja, que é bacana participar do programa. Eu acho que essa meta é uma meta para 2013, 2014, né? Aí nós vamos ter uma segunda onda de movimentação e manifestação espontânea dos alunos das escolas. O nosso papel é incentivar que isso aconteça, não é fazer, até porque o programa ele tem a mega estrutura da Gilmar, né? Nós temos uma secretária executiva e nós voluntários que damos o apoio logístico, mas ele vai cair realmente numa ação viral de despertar novos interesses no momento em que as escolas passarem a trabalhar isso como foi a questão ambiental, por exemplo. Hoje a questão ambiental nas escolas é tranquila, há uma farta produção de material didático produzido todo dia praticamente pelas escolas das 3 redes. Esse tema estava colocado de lado, então agora nós estamos trazendo para dentro. Então isso naturalmente vai dar um tempo para que isso aconteça. Eu gostaria de aproveitar esses momentos finais para um recado importante a quem está nos ouvindo e nos vendo. Primeiro, quem puder participar, seja qual for a atividade profissional, não aqui é um chamado ao voluntariado, no sentido de profissionais na área da saúde, na área educacional, na área do direito, na área do jornalismo, na área das mais diversas, que possa participar. E essa semana tivemos uma grata satisfação com uma nutricionista, disse, olha, eu quero ser voluntária. Como que vai participar? Não sei, vamos sentar e ver. Mas por que isso é importante? Porque cada um pode levar essas ações no seu segmento social, no seu grupo de trabalho, na sua empresa ou no seu grupo de relação social. Também as empresas podem participar como? Através da Alcepro. Quem não sabe, a Alcepro é uma entidade da comunidade que angaria recursos e investe na segurança. Esse programa é de prevenção à violência e à segurança pública? Claro que sim. Então, se o empresário tem disposição de querer ajudar e não quer aparecer, ou quer aparecer, não tem problema, nos procura. A Gilmara vai dar os contatos aí como pode ser acionado e contatado o programa, que, mais uma vez, pela importância se diga, o Fundo Municipal de Prevenção, o Fundo Municipal de Drogadição de Lajeado, que tem recursos públicos, está financiando algumas ações, a Unimed financiou outras ações, e nós estamos assim, buscando parcerias. A Univale, uma parte, a Unimed, mais uma parte, então nós precisamos de parceiros aqui, tanto econômicos, que possam contribuir, terminou um folder, precisamos fazer mais 10 mil folders, da onde vem o dinheiro? Das parcerias que vão ser construídas, mas também da parceria individual, do trabalho, da palestra, das professoras que estão na atividade ou aposentados que querem participar. Vão fazer parte desse circuito. O nosso eixo número 1 é isto, é angariar conhecimento, e o conhecimento está na sociedade, não está em outros lugares. Então as pessoas que queiram participar, então a Gilmara vai deixar ali os endereços de contato, né, Gilmara? Até para complementar, por exemplo, essas empresas, os grandes mercados que entraram em contato conosco, que a gente teve recentemente uma reunião com eles nos solicitaram para trabalhar junto aos seus colaboradores, não é? Uma capacitação, um esclarecimento, né, maior de conhecimento do programa. Então, isso também está sendo
daqui do município, que a gente vai até o estabelecimento, a gente vai propor essa capacitação para esses colaboradores, até para eles poderem estar trabalhando, porque eles são os que estão no caixa, que estão, né, vendendo, né? Então eles vão ter esse controle. Para entrar em contato então com o programa, a gente tem uma página no Face, programa Vida Mais Viva, que as pessoas podem estar contribuindo com ideias, ou mesmo alguma pesquisa que venha ficar sabendo, enfim, pode contribuir com o programa, nos solicitar algumas informações através do programa. Ou pelo e-mail, programa vidamaisviva@gmail.com.br, ou pelo telefone 39812-1239, que a sede fica na Secretaria de Educação, na Rua Borges de Medeiros. Okay? Muito obrigado, Neidemar, promotor. Obrigado. Obrigado, Gilmar, secretária executiva desse programa de prevenção à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes, o programa denominado Vida Mais Viva, sem álcool. O programa que está em andamento, está agora concluindo a fase de conscientização, envolvendo quase 250 estabelecimentos, inicialmente de Lajeado, de toda a ordem, os estabelecimentos que tenham qualquer contato, tanto na venda como na distribuição, ou até mesmo no estímulo de bebidas alcoólicas ou não. Estamos encerrando o programa Entre Linhas pela TV Univates desta noite. Voltamos amanhã. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.